Boa noite, boa noite! Oi! Tudo bem, Filozinha? Oi, Maisinha, Riteco, olá, olá! Oi, Luquinha! Sua mãe tá por aí, Luquinha? Espero que sim, Amanda! Boa noite, né, gente? Oi, Pati! 9 horas, 9 e 1, 2101. Esse parece o final do número do telefone. Oi, Gel, mas é o nosso novo horário das lives, 2101. Oi, oi, oi! Yeah. Ó, som bom rolando por aqui. Eu não sei vocês, como é que vocês estão aí na casa de vocês? Olha, eu já tô aqui, ó, cabelos limpos, né? Dia concluído com sucesso. Ah, bom, dia bom. Agora eu vi você aí. Pra você ficou perfeito, né, Gel? Ai, mas eu pensei nisso. Boa noite, Val. Mãezinha Bru. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Ó, enquanto a mulherada vai chegando, curte esse som, ó. Yes! Ó, curte o sonzinho, curte o sonzinho. Boa noite, Glau. Ah, Bru, fiquei feliz de vê-la aqui, viu? Aliás, gente, antes de qualquer coisa, né, antes da gente começar a entrar no assunto de hoje, eu queria agradecer milhões de comentários lá no post, um monte de gente compartilhou a live de ontem, isso quer dizer que foi muito legal. Então, fiquei super feliz, muito feliz por todo mundo ter gostado, ido lá no post, compartilhado, marcado, né, várias amigas. Fiquei muito, muito contente mesmo. Muito obrigada, viu? Espero que a de hoje seja tão legal quanto foi a live de ontem. Ontem foi bem interessante, viu, Di? Foi bem legal. Foi bem legal. E hoje vai ser mais gostoso ainda. Hoje vai ser mais gostoso, porque hoje a gente vai trocar muita informação, né? Na live de hoje, eu preciso muito da troca com vocês que estão aí me assistindo, né? Vocês precisam ir comentando aí pra gente ir... Ó, deixa eu fechar o som aqui, pra gente começar a colocar conteúdo nessa live, que afinal de contas é o que a gente veio fazer aqui, né? Sim, então, ó, antes de começar, boa noite, muito obrigada por vocês estarem aqui, tô super contente. Essa aqui, eu sou a Paulinha Lanzilota, pra quem não me conhece, tá chegando agora na live, então eu sou a Paulinha Lanzilota, boa noite. Eu sou educadora física, trabalho com mulheres especificamente e vim aqui para passar um pouco de conteúdo para vocês. Então, resolvi fazer, agora que estamos no final do ano, ali, ó. Oi, Mara! Na cara do gol, né? A gente tá aqui, ó, na cara do gol para o final do ano. E eu sei que muita gente começa a procurar, principalmente agora, aquela motivaçãozinha, sabe? Aqueles projetinhos para ficar mais bonita no vestido de Natal. Sim? Pois bem. Então, eu estou prestes a lançar a minha turma do projeto, né? O que a gente vai levar até o final do ano é um desafio aí de 21 dias que chama Descomplica, porque o objetivo... Ó, Paty, nós já vamos falar sobre essas emoções aí. Segura aí, menina, segura aí esse comentário. O projeto, o Descomplica, é a turma nova que abre agora, no meio de novembro, dia 15 especificamente, e vai levar vocês até o Natal. Pois bem, pra gente ficar, ó, bonitona no Natal. Pois é, porém, tava aqui pensando, poxa, mas e quem não me conhece, né? E quem, de repente, já tá aí num programa fitness qualquer, né? O que essa pessoa vai fazer? Não vou levar conteúdo para elas. Porque antes de qualquer coisa, tem uma das coisas que eu acredito firmemente é que, gente, confiar apenas, ó,
Põe esse apenas bem grande, tá bom? Confiar apenas na dieta e no treino para ter um bom resultado é muito pobre. Vamos combinar? Oi, Dani! Tudo bem? É muito pobrinho, né? Porque se a gente tivesse certeza que fosse... Não é? Ó, minha cara. Eu faço uma cara assim, ó. Não consigo nem disfarçar. Quando alguém fala assim, ó. Ah, mas você quer emagrecer? Quer ficar mais bonita? Quer definir? É muito fácil. É só treinar mais e comer menos. Não! Quantas vezes... Ó, comenta aí, vai, vamos colocar esse chat aí nos comentários, que inclusive eu deixo os comentários abertos, que é pra vocês irem dando risada aí junto comigo, né? Fala aí pra mim, conta pra mim, quantas vezes você escutou isso? Que pra ficar bonita, mais magra, mais treinada, mais definida, seja lá o que você quiser, é só fechar a boca, não é? Fecha a boca, come menos, treina mais, pronto, acabou, dá certo. Essa matemática, assim, 1 mais 1 é igual a 2. Quantas vezes você não escutou isso? E a gente sabe que tá muito além disso. Então, essa é a maratona dos 7 passos, além da combinaçãozinha que você já conhece do treino e dieta, que tem no Descomplica, que é o meu programa também, não é? Afinal de contas, eu sou educadora física por formação, porém, eu como educadora física e estudiosa do comportamento feminino, eu entendi, através de muitos anos trabalhando com as mulheres, que a gente confiar apenas no treino e na dieta é muito pouco, não é? Quando a gente fala de mulheres, a gente tem emoções aí no meio, a gente tem coisas que vão além, né, do treino e da dieta. E a semana, a maratona, né, que a gente vai fazer essa semana, começou na segunda-feira, termina lá no domingo, ela é para falar de outros assuntos com vocês que influenciam, sim, na nossa vida fitness, seja fitness o que você tiver pra você. Pode ser fitness ganhar massa muscular e ficar mais treinada, pode ser fitness ganhar mais qualidade de vida, pode ser fitness emagrecer, entendeu? Quando eu falo vida fitness, eu quero dizer que é melhorar a sua qualidade de vida e você entendeu o que eu tô falando, certo? Boa noite, Grau! A mulherada já toda comentando, né? Que a gente escutou já milhões de vezes. Come menos, treina mais, é simples assim. E a gente sabe que não é, tá bom? O assunto de hoje é muito curioso. Hoje nós vamos falar sobre emoções, mas emoção na parte doída mesmo. Quais são as emoções que nos atrapalham quando a gente tá aí na construção de um caminho de resultados? Boa noite, Anderson, Simone. Quais são as emoções que nos atrapalham quando a gente tá numa vida fitness? Mas, segurei. Antes de falar do conteúdo de hoje, eu queria retomar com você que não estava aqui, chegou aqui, não é? Agora, porque alguém te falou que a live de ontem foi sensacional, você tinha que estar aqui comigo, então presta atenção. Ontem eu entreguei para vocês 3 pilares que são fundamentais quando você começa um projeto de vida saudável. Nesses 3 pilares a gente falou sobre um deles, autoestima. Tudo aquilo que você faz por fora influencia diretamente no seu por dentro. Então, não há como eu começar um programa de emagrecimento, de cuidado, se eu não tô feliz com a minha imagem no espelho. A minha tendência é fugir da minha própria imagem. E aí, o que a gente conversou ontem? Que pra gente melhorar essa nossa relação, a gente tinha que começar a se cuidar mais por fora. Por exemplo, mulherada, ontem eu dei um puxão de orelha, tá com o cabelo limpo, ó, unhas sempre bem feitas, tá cheirosa, uma roupinha legal, mesmo pra ficar em casa. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que eu limpo a minha casa, né? Aqui, gente como a gente, né? Eu sou a minha própria faxineira. Bruninha, é isso aqui, os 3 pilares. Eu sou a minha própria faxineira. Eu jamais faço faxina na minha casa mulambenta. Não faço. Não, lógico que eu não ponho uma roupa de sair. Mas também não fico com aquela cara da derrota. Não fico, não mereço. Certo? E foi sobre isso que a gente falou ontem. Que quando você tira uma sobrancelha, passa um rímel, né? Ontem a gente elegeu o rímel como o segredo do sucesso, da riqueza. Você passou um rímel, você já tá mais rica, mais magra e mais bonita.
Então, para você começar a usar dessas coisas para melhorar a sua imagem, quando você olha para você durante o dia, e só de você estar gostando mais daquela imagem, você já começa a se cuidar melhor. Então, esse foi o primeiro pilar. Ó lá, Jéssica, ó, puxão de orelha, né? Então é assim, ó, se a sua vida é saudável, se você não consegue emagrecer, cuidar mais da sua saúde, ter um resultado, tirar aquela pochete, cuidar da celulite, provavelmente isso começa nisso aí, ó. Você não se cuida, não se cuida no básico, sabe, na autoimagem. E aí, como é que você vai fazer o resto? Se ele é o primeiro passo. Então, Paty, ó, fica aí o puxão de orelha. Então é assim, levantou da cama, tira o pijama, põe uma roupa que combina, olha pra você no espelho. Ah, essa cor tá caindo bem em mim hoje. Já passa um rímel que vai ficar um olhão desse tamanho. A hora que tomar café, passa um batom, gente. Mulheres, batom tem poder. Poder. Amanhã eu quero que vocês levantem, tirem foto de vocês arrumadinha e mandem pra mim. Faz isso, ó, testa, você não precisa acreditar em mim. Durante uma semana, acorda e se arruma. Passa um rímel, passa batom, faz sua unha. Durante uma semana faz isso todo dia. Você vai ver como você vai mudar até de comportamento. Você vai começar a se cuidar melhor, você vai querer treinar mais, você vai querer se comer melhor. Faz isso, começa já. Começa, anota o dia que você começou. Anota o dia que você começou e aí lá no final de semana, na live de domingo, você vai me contar. Ó, vou colocar meu computador para carregar aqui, gente. Lá na live de domingo, você vai me contar se isso fez efeito ou não. Certo? Eu quero criar aqui, gente, uma legião. Não de mulheres magras, né? Porque magra não deixa ninguém feliz. Eu quero criar uma legião aqui de seguidoras maravilhosas. Mulheres que se cuidam. Não simplesmente perdem peso na balança. Esse aqui tem que ser o nosso compromisso, tem que ser o nosso cuidado. A partir de hoje a gente está aqui, ó, uma junto com a outra, para transformar as mulheres que estão ao nosso redor em mulheres maravilhosas, incríveis e não magras, tá bom? Porque o fato de você ser magra não quer dizer que você é maravilhosa e incrível, não é? Verdade? Aquela mulher que você olha de longe, ela tá sempre bem arrumada, fina, sorrindo, de batom. Não é? Eu tenho certeza que você visualizou, né? Aí a gente falou que a gente tem que parar de falar da gente de forma cagada. Sabe assim? Então, por exemplo, você quer emagrecer, certo? Aí por que você quer emagrecer? Você fala, porque eu tô gorda, horrorosa, relaxada. Ah, se espelha, olha minha perna aqui, ó. Né? A gente pega na perna, vocês vão fazer isso? Vocês pegam na perna e falam, olha aqui esse tanto de celulite, não é? Olha esse braço aqui que balança. Então, nosso segundo combinado de ontem foi que você vai parar para já de falar de você desse jeito. Nunca mais você vai falar de você desse jeito. Não vai mais falar, preciso emagrecer, eu tô horrorosa, olha minha pele, olha minha sobrancelha horrível, meu cabelo cheio de branco, ninguém quer saber. Se você não contar, ninguém vai olhar, ninguém vai reparar. Mas aí você fica falando, eu tô feia, minha sobrancelha não tá boa. Aí sim as pessoas reparam. Sabe aquela coisa de você dar motivo pro povo falar? Então nunca mais você vai falar de você assim. Então você vai falar assim, eu quero emagrecer. Por quê? Porque eu comprei um vestido maravilhoso para pôr no Natal, quero estar bem lindona. Eu quero começar a me cuidar. Por quê? Porque eu quero ficar com uma pele de pêssego. Eu já tenho, mas eu vou ficar com mais. É assim que você tem que falar de você. Se você não falar de você assim, você espera que quem que vai falar, gente? A mãe ou a avó, né? Só. Malemar o filho, às vezes. Não é? Então, se você não fala assim de você, como é que você espera que alguém fale assim de você? Minha mulher, minha esposa é maravilhosa. Nossa, minha namorada é linda. Nossa, o tanto que ela se cuida. É só a mãe, viu, Gel? A minha avó também falava assim de mim. Minha avó era pró também. Mas, não é? Se você não fizer isso pra você, quem que vai fazer? Para de esperar dos outros. Faça você. E o terceiro pilar foi que quando você quer atingir um resultado, primeiro você tem que ter uma meta que você enxergue. É isso mesmo, de dar munição para os outros, sangra no tanque de tubarão. Você vai lá e fala tudo que tá cagado. Já percebeu que a gente é assim? Alguém fala assim pra você, que blusinha linda. Você fala, paguei R$2. Como você é medíocre. Chega e fala, muito obrigada, também gosto. Acho que essa cor me cai bem. Não é? Credo, vamos parar com isso, gente. E aí o terceiro é sempre visualizar onde você quer chegar.
Então, sua meta não pode ser tão enorme que você não consiga olhar para ela. Então, quando a gente fala assim, ó, o Descomplica é um grupo para deixar as mulheres melhores até o Natal. Eu consigo enxergar o Natal, você consegue? Vai no supermercado, eu consigo, todos os panetones estão lá. Então, você tem que ter uma meta que enxergar, porque senão ela tá tão você não olha para ela, você não faz. Esses são os 3 pilares de ontem. Você está dando risada, blusinha de R$2. Sabe que eu acho que quem é assim, não é? A gente está aqui para isso. A gente está construir, lembra? A gente está construir uma região de mulheres maravilhosas. Coisa de a gente tem que ser a mulher a gente está aqui ser maravilhosa. É isso. Tá bom? E aí, lógico, que outro passo, né? São 7 passos. Então, hoje, o passo que a gente vai conversar aqui são como as emoções podem influenciar em tudo isso que a gente está falando. Então, a gente falou de autoestima, não é mesmo? A gente falou da forma com que a gente fala sobre nós mesmas. E agora a gente vai falar sobre sentimentos. Ai, ó, eu uso até uma voz diferente. E eu já tenho uma parte. Eu fiz uma nos stories perguntando se você acreditava que esse negócio de emoções vale você na fitness. Tudo que eu coloquei, ainda bem, né? Somos humanas, não é? E eu pedi o sentimento que mais qual era a emoção que mais estava ela no processo. Eu não estava respondendo, mas eu queria que aqui, ó, na live comigo, começasse, escrevesse pra mim qual é a emoção ou o sentimento. Ixi, tá cortando o áudio pra todo mundo? E agora, melhorou? 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 Fala comigo, gente, agora fiquei preocupada. Ai, muito obrigada. Obrigada. Tava travando, mas agora melhorou? Melhorou? Não tá jóia. Então tá bom. Então, o que eu estava falando é que eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários. É porque você mora muito longe, Gel. Queria que você colocasse aqui nos comentários agora as emoções que você acha que te atrapalham nesse caminho da vida fitness, tá bom? Começa a colocar 1, 2, 3 e já. Vai colocando que eu vou comentando, tá bom? E enquanto vocês colocam aí, vou contar. Continua travando, Soninha? Vou até pedir pro Tonão entrar aqui depois na live. Ansiedade, ó lá, ansiedade, estresse. Já vou, ansiedade, isso aí, vai escrevendo pra mim, vai escrevendo. Tristeza, preguiça é legal, Michel. Preguiça é a primeira vez que aparece. Estresse, aí. Muito bem, encham aqui de emoções. Afinal de contas, né, todo mundo colocou que sente alguma coisa, né? Quais são as preocupação, cansaço, preguiça. Legal, guarda essa preguiça, tá? Guarda essa preguiça. Eu amo a Shell. Guarda a preguiça. Cansaço. Muito bem. Então eu vou contar pra vocês, quando vocês vão colocando aqui, o que mais chegou pra mim. Na verdade foi 50% e 50%, tá bom? Estresse e ansiedade. Foi o que mais chegou. Acho que eu recebi umas 50 respostas, né? Eu coloquei durante a tarde e chegou agora. E aí, o que eu queria conversar com vocês é assim, ó. Estresse e ansiedade, às vezes, a gente tá falando, boletas foi ótimo, Má. Estresse e ansiedade, às vezes, a gente tá falando sobre a mesma coisa. E por que eu vim aqui pra gente bater um papo sobre isso? Val, quero ver quero que você escreva aí também pra mim, hein? Por que eu vou falar com vocês sobre isso? Porque a gente sente e não sabe dizer. Aí a gente chama tudo de estresse ou de ansiedade. Então, o que eu vou fazer hoje, e guardem essa live, eu pedi pra você
amigas. É um assunto legal mesmo pra gente compartilhar com outras mulheres. Pode salvar aí muitas mulheres, tá bom? Eu vou falar pra vocês hoje sobre um compilado aí de sentimentos. E aí... Ai, tá travando de novo. Calma aí, gente. Melhorou? Legal. Deve estar oscilando a internet. Ok. Muito bem. Então, eu vou falar agora para vocês sobre um compilado de sentimentos que nos... Gente, voltei aqui para ver se melhorava. Não, mãe, fui eu. Isso, fui eu. Eu fui trocar a conexão para ver se melhorava. Eu sei que vocês vão escrever que travou. Pronto. E aí, o que eu quero dizer? Analisa isso comigo. Então, analisa. Então, por exemplo, você hoje passou por uma situação... Vamos colocar uma situação no dia a dia. Você acordou atrasada, daquele jeito, sabe, perdendo hora. Aí você foi acordar seu filho não queria acordar. Aí você derrubou a garrafa de café, fez aquela sujeira em casa, né? E aí, o que você vai falar? Que você sentiu o quê? Estresse. Estresse, gente, é uma resposta a qualquer sentimento negativo. De fato, tudo é estresse. Mas por que a gente não lida bem com o estresse? Porque a gente não vai mais fundo. Você não consegue caracterizar os outros sentimentos que estão ali, além do estresse. E como você não entende o que você está sentindo, arrasou, Val. Raiva. Quando você não entende aquilo que você está sentindo, você chama tudo de estresse e aí não sabe lidar com isso. Porque o maior problema das nossas emoções é a gente não saber de fato o que é que a gente está sentindo, aonde a gente está sentindo, e por isso a gente não consegue lidar com aquilo. Decepção. Olha lá. Exatamente. Então, por exemplo, a Val colocou outros ali. Tá vendo que isso já saiu um pouquinho daquilo que vocês trouxeram pra mim, do estresse e da ansiedade? Então, eu queria que você pensasse aí em qualquer outra situação que tenha acontecido no dia a dia, porque a gente não tá aqui pra dizer que esses sentimentos ruins, eles não vão acontecer. Eles vão, porque eles fazem parte do que a gente chama de vida. É um mix de sentimentos, você passa por um mix de emoções. O problema é que a gente anda com a vida tão corrida que a gente não para olhar para o que a gente está sentindo. E aí a gente chama tudo de estresse. E como é estresse, é só, é estresse. E aí você não lida com aquilo e vai empurrando com a barriga. Aí você fica desmotivado. Aí, o desfecho. Quando você não sabe lidar com uma emoção, ou ela vira fome, ou ela vira desânimo. Tô errada? Conta aí pra mim nos comentários. Conta aí pra mim. Não é? A gente tem ali um combinado de emoções. E a gente tem duas formas de lidar com elas. Ou ela vai pro caminho da fome, você come. Ou você vai pro caminho do desânimo. E às vezes acontece as duas coisas, né? Porque aí vira um ciclo. E a Mandinha? Você come, aí gera um outro sentimento de culpa, de raiva de você mesmo, né? E aí o que acontece? Vai lá pra falta de motivação. Então, quando vocês falam pra mim assim, um sentimento que te atrapalha, preguiça, falta de vontade, cansaço, é porque você tá lá no topo desse caminho. Outras coisas aconteceram. É isso aí, não é? Olha lá, a Simone colocou muito bem. Eu mereço, não é? Eu mereço. Isso aí vira uma bola de neve. É um ciclo que nunca acaba. Então entenda que você tem, assim, dois caminhos quando você tem uma emoção que não está compreendida. Sempre dois caminhos. Ou ela vai virar fome, ou ela vai virar falta de vontade, falta de motivação, desânimo. Algumas pessoas vão até levar isso
para um estado leve de depressão. Caramba! Então vamos voltar agora, rebobina. E vamos falar sobre outras coisas que a gente pode sentir de frente a uma situação e que você acaba transformando em estresse, em ansiedade, tá bom? Então, primeiro eu queria caracterizar com você, o que é de fato a ansiedade. Vamos falar só sobre ela um pouquinho, tá bom? Ansiedade. Ansiedade nada mais é do que você estar fazendo uma coisa pensando em outra. Ansiedade é quando a gente está vivendo numa situação futura. Certo? Eu tô preocupada demais com uma coisa que pode acontecer. Eu sou ansiosa. Então existe ansiedade por alguma coisa que vai acontecer real. Então alguém que você gosta muito vai te visitar e aí você tá ansiosa por aquele acontecimento. E sinto muito dizer, gente, 90% das vezes, eu falaria mais, 95% das vezes, você está ansiosa por uma situação que não é real. Não é real. Excesso de futuro, mas um excesso de futuro criado dentro da sua cabeça, imaginado. Você fica criando situações dentro da sua cabeça. Sabe igual novela? É por isso, você sabe que eu tenho uma teoria, né? Eu acho que as mulheres, elas são tão afetadas pela ansiedade porque a gente assistia a novela e aí a gente ficava criando aquelas cenas de novela na nossa mente, como se tudo que acontecesse lá, como se a nossa vida fosse uma novela. E aí a gente fica criando, né? E às vezes a gente não cria uma situação, a gente cria várias, porque se acontecer isso, você vai fazer isso, se acontecer isso, você vai fazer isso, se acontecer isso, você vai fazer isso. E o que acontece? Não acontece nada. Geralmente não acontece nada. E você ficou nervosa, ansiosa, com uma situação sobre a qual você não tinha controle. É isso aí mesmo. Não, eu tenho essa teoria, hein? Eu vou defender isso qualquer dia no mestrado. Não é? A novela mexicana, sabe? Aquelas situações, aquelas conspirações emocionais de uma pessoa contra a outra. A gente cresceu acreditando naquilo e a gente transporta isso para nossa realidade. Então, por exemplo, se uma amiga sua deixou de curtir um post, você já fica imaginando que ela deve estar chateada com você por causa de algum motivo. Aí você fica pensando em tudo que você falou pra ela, pra ver se em algum momento ela... E, simplesmente ela não viu. Se sou eu, sua amiga, eu, por exemplo, não vi. Porque eu sou bem desleixada pra isso. Entendeu? Então, às vezes não é nada e a gente fica ali confabulando. E isso gera na gente uma situação de ansiedade. Sabe aquela coisa assim, ó? Ninguém nasce ansioso. Mas a gente cria essa situação. O problema não está em criar a situação quando você está se preparando para algo que nem a visita. O problema é quando você cria situações que não existem. E essas situações que não existem, elas nos levam a outros sentimentos que eu vou conversar com você agora sobre eles. Por exemplo, preocupação. Quem colocou aí preocupação? A preocupação deriva de ficar criando raiva. Às vezes você fica criando situações de raiva da pessoa. Pensa naquela amiga que não curtiu seu post. Nossa, por que isso comigo? Raiva. Tristeza. Alguém colocou aí tristeza. Não é? E mais uma série. E aí eu vou dar pra vocês, se você tiver um caderninho aí, vou dar pra vocês agora o nome do sentimento e o que ele quer dizer. Tá bom? Então, pra gente começar a identificar esses sentimentos no nosso dia a dia, não chamar tudo de estresse ou de ansiedade, tá bom? Então, o primeiro deles que eu queria falar com vocês é sobre a amargura. Sabe aquela pessoa que vive de mau humor? Mulher enxaqueca, reclama de tudo. A amargura, ela vem do nosso julgamento. Todas as situações, a gente quer dar a nossa opinião e achar que ela deveria ser diferente, em vez de aceitar aquilo que está acontecendo com a gente.
Uma pessoa que muito julga, que tem opinião sobre tudo e que tem dificuldade de aceitar a situação, ela vive uma pessoa amargurada, descontente. Ela não consegue ser grata por aquilo que acontece, entender a situação como aquilo que deveria ter acontecido. Ela critica tudo. E por isso ela fica amargurada. Influencia aí na nossa vida fitness? Acredito que sim, né? Vamos passar para frente? Ressentimento. Ressentimento é o contrário da ansiedade. É você ficar remoendo uma situação muitas vezes. Ressentimento. Então, por exemplo, você, sei lá, deixou cair um copo e ele quebrou e você gostava muito. Aí você ficou triste. Aí toda vez que você lembra daquele copo que quebrou, você fica triste de novo. Ressentimento. Então, por exemplo, você brigou com alguém. Aí toda vez que você lembra aquela situação, você fica triste de novo. É viver um sentimento mais de uma vez. Por que você faz isso com você? Você fica revivendo ali, ó, emoções, situações. Você vive 2 vezes o mesmo problema. Já parou pra pensar nisso? Ah, eu tô aqui, gente, pra falar do que é prático. Você já parou pra pensar que você fica vivendo o mesmo problema várias vezes? É um tapinha de luva, né? É isso aí, Val. A gente fica remoendo aquilo na nossa cabeça. Olha que ruim. Não basta o negócio ser ruim uma vez, você fica vivendo aquilo várias vezes, fica revivendo a cena. Gente, passou. Bola pra frente. Vamos ver o que a gente pode fazer diferente daqui pra frente. Sem julgamento, sem crítica, para não virar uma pessoa amargurada. É olhar, ó, daqui pra frente. Certo? Decepção. Alguém colocou. Decepção, gente, é uma das certezas da vida, né? Vamos conversar, vamos falar de verdade, não é? Decepção. Decepção acontece quando a gente cria uma expectativa. Geralmente, você cria a expectativa. Não é? Ela tá aliada a alguma coisa, aquilo que você mesma criou e que não correspondeu àquilo que você estava imaginando. Aí o que a gente faz? Dá uma sacudidinha da poeira, assim, ó. Sente a decepção e aprende com ela. Ponto final. Passou pela decepção. Descomplicar mesmo. Por isso que o meu programa já descomplica. Não passou tão nada. E você acha que é decepcionada com uma pessoa, mas foi você que criou a expectativa. A pessoa não tem nada a ver com isso. Ela só fez o que lhe cabia. É você que às vezes tem uma expectativa alta demais sobre alguém ou sobre alguma situação. Quem é que pode mudar o sentimento de decepção? Apenas você. Aprendendo com ele e não gerando tantas expectativas. Modulando aí o que você espera das situações. Depois, ó, essa aqui vai contar muito para nossa vida fitness. Culpa. Ah, meu Deus do céu. Culpa você sente quando não corresponde à expectativa de alguém. Geralmente a gente se sente culpada quando não é a gente mesma. Quando a gente não consegue ser natural. Você fica tentando cumprir a expectativa de alguém e a gente vai se afundando naquilo de não conseguir chegar naquilo que alguém espera da gente. Culpa. Por isso que a gente fala que, por exemplo, quando você não entende um sentimento e você vai lá e aí enfia o pé na jaca e aí depois você fica se sentindo culpada. Quem tinha uma expectativa sobre você naquele momento? Quando você comeu, saiu do seu projeto fitness, saiu da jaca, a quem você decepcionou? Comecem a observar isso. A quem você decepcionou? A você? Ou você estava fazendo aquilo para alguém? Quando a gente começa a entender isso, você começa a levar as coisas de um jeito diferente. Você começa a deixar a culpa menorzinha. E às vezes entende que às vezes tudo que a gente precisa é falar não para a expectativa do outro. Se preocupar mais com o que a gente é em essência, de verdade. Raiva! Para as meninas aí, ó, que são muito bravas, ficam com raiva de tudo, né? A raiva, gente, a raiva é tão comum, tão comum. Eu tenho uma opinião, eu tenho pra mim que a raiva é o nosso primeiro sentimento.
Sabe aquela coisa instintiva, agressiva? Alguém te faz uma coisa, você já fica com raiva. Você quebrou um negócio, você fica, ai que raiva. Não é? A raiva é o nosso primeiro sentimento e ele não é ruim. Ele é uma resposta a alguma coisa que acontece que você não gosta. O problema é que a raiva, ela impede a gente de decidir, de pensar sobre o certo e o errado. Então você não pode se identificar com aquilo. Sentiu raiva? Show! Sentiu, passou. Você não pode ficar remoendo, levar aquela raiva adiante. Você tem que entender que ela é um sentimento resposta. Igual tipo furar um dedo, doer, você grita, ai. É a mesma coisa. Quando você alguma coisa que você não gosta, puf, raiva. E aí o que você faz? Percebeu que sentiu, falou, agora já senti, manda ela embora. A raiva, ela deveria ser um sentimento pontual. Que acontece naquele momento que aconteceu um negócio que você não gostou, ficou com raiva, pronto, passou. Depois ela vai acabar se transformando em outras coisas. Você vai se conformar com aquela situação. Ou então vai passar. Vai ser uma coisa bem volátil. Entendeu? Mas a raiva é isso. A gente não precisa ver a raiva como uma coisa ruim. Ela dispersa a gente, né? E às vezes nesse ataque de fúria a gente não consegue decidir muito bem o que é bom e o que não é. Então no seu acesso de raiva você joga tudo pra cima. Só que você tem que lembrar que a raiva dura segundos. Depois você vai se arrepender. É aquela coisa de limpar a própria bagunça, não é? Você fica com raiva e joga tudo pra cima. Dieta, não treino a semana inteira, porque você ficou com raiva. Sabe o que vai acontecer? Amanhã vai passar. E aí sabe quem vai ter que arrumar toda a confusão? Você. Então a raiva é um sentimento pequeno e deveria ser pontual. A gente devia ficar menos ali envolvida com a raiva. Ai, legal que vocês estão gostando. Faz sentido? Vocês conseguem se enxergar aí nesses sentimentos? Sim. E o último que eu queria falar é sobre a tristeza. Tristeza, quase dá pra dizer, gente, que tristeza, ele é um sentimento nobre. A gente só fica triste quando a gente se importa com uma situação. Você só sente tristeza quando aquilo realmente era muito para você, quando você se importa. Triste porque você brigou com alguém, é porque você se importa com aquela pessoa. Você ficou triste porque quebrou alguma coisa que você gostava, era porque você se importa com aquilo. Tristeza é de fato um sentimento novo. E existe uma forma que a tristeza vai embora, assim como a raiva, que é tão rápida e volátil. A tristeza é aquela coisa mais lenta, mais melancólica. A tristeza é uma coisa que a gente precisa viver um pouquinho. Quem não terminou o relacionamento e passou uma semana triste, que achava que não existia vida, além daquele namoradinho que é seu amor da quinta série, aí você ficou triste, não comeu, chorou, não é isso? Tristeza é um sentimento que a gente precisa mesmo viver, porque ele é nobre. Porém, excesso de tristeza não é bom, vira melancolia, depressão. E o único remédio para a tristeza, a única coisa que te tira lá do fundo do sentimento de tristeza, e eu não vou falar isso porque a minha área é o movimento. Isso é comprovado, tá, gente? Tá? Aqui, ó, cursinho de Ayurveda. O movimento é o único capaz de te tirar da tristeza. Então, sabe aquela pessoa, às vezes perdeu alguém querido, fica recluso dentro de casa, vive o luto. O que você faz para tirar a pessoa dali? Você leva ela para dar uma volta, uma caminhada terapêutica. A pessoa precisa se movimentar, ela precisa sair da onde ela está. E aí, agora sim, é lógico que eu vou falar que a atividade física contribui, não é segredo para ninguém o quanto a atividade física contribui para pessoas que estão num processo depressivo. Mas é por isso, porque a atividade física nada mais é do que o movimento. E o movimento é o único capaz de pescar aquela pessoa lá do fundo do poço e fazer com que a vida dela comece a fazer sentido de novo. Então é importante sentir, reconhecer, tá ali na tristeza, vive aquela tristeza, mas sair dela logo que for possível. E às vezes você precisa de alguém para te tirar dela. Não é? Mas, gente,
livro junto com o Tom, não dá nem pra falar que eu leio, que eu estou lendo, né? O livro, eu vou até que é legal. Aqui, ó. Chama Como Vencer Gigantes. Fala da história de Davi e Golias, tira lições, né? E ele fala muito sobre a gente criar os nossos próprios, a gente cria os nossos gigantes, aquela situação, a ansiedade. Somos nós que criamos as situações, os sentimentos. E depois a gente se engana toda, consegue sair dessa sensação ruim do sentimento. É exatamente isso, de a semana que você pratica atividade física, você se sente feliz. A atividade física traz sim pra gente a felicidade. É exatamente isso. Exatamente isso, é exatamente o contrário da tristeza. Aliás, muitas, né? Muitas. E é isso. Agora, pra finalizar, falou, Paulinha, você falou aí pra gente do monte de sentimento. E eu comecei a entender melhor algumas situações pelas quais eu passei. Então, eu não vou mais chamar tudo de estresse ou de ansiedade. Vou começar a me encontrar melhor. Mas o que a gente faz? O que a gente faz quando a gente tá nesse alinhado, né? Sucumbida, cheia de sentimentos. O que a gente faz quando no meio do dia acontece aquele negócio que derruba o seu dia? O que a gente faz quando a gente está se sentindo ansiosa e a gente quer comer a casa inteira? Ou a gente passa a semana inteira sem treinar porque a gente não tá ligado. Agora que a gente tem tanto de sentimentos, por favor, Paulinha, me ajuda a sair. Então, é sobre isso que a gente vai começar agora. A primeira coisa, gente, é não fugir daquilo que você está sentindo. Muito pelo contrário. Você precisa parar, sentir aquilo de verdade. Porque às vezes a gente fica mascarando os sentimentos, se fazendo de forte, se fazendo de fria. E nem a gente para prestar atenção no que a gente está sentindo. Para e sente. Observa. Presta atenção. Aonde aquele sentimento pega em você, no corpo? Na cabeça? É um corpo pesado? É uma dor no corpo inteiro? O que passa pela sua cabeça quando você está no meio desses sentimentos? Quais são os pensamentos que estão ali? E aí eu queria contar pra vocês uma história muito, muito legal. Simples, que eu aposto que já aconteceu com todo mundo que tá assistindo essa live. Por isso que eu falo que a gente é gente como a gente, né? Eu sou o tipo de pessoa que quando eu tô cansada, eu choro. Choro mesmo, igual criança. Choro por qualquer coisa. Quando eu tô exausta, cansada, desgastada e não consigo lidar com as minhas emoções, eu choro. E aí você acha que é TPM, você quer comer chocolate, aí você come pra caramba. Mas aí um belo dia, parei, queria comer, nossa, tava assim no final de um dia, eu tava por aqui, sabe assim? Aí tudo te chateia, tudo te deixa irritada, não é? Um sentimento, vira aquela avalanche de sentimentos. E aí eu parei, falei assim, ó, eu tô cansada. O que você tá sentindo? Você tem algum motivo pra estar triste ou ansiosa? Vai acontecer alguma coisa? Não. Você tá, sei lá, com raiva de alguém, pra estar irritado? Alguém te fez algum mal? Não. Eu tô cansada. Eu trabalhei demais. Aí quando você escreve o que você tá sentindo de verdade, aí você vai, se eu tô cansada, comer vai resolver o meu cansaço? Não vai. O que eu preciso quando eu tô cansada? Que eu tô com aquela vontade de chorar? De conforto, de descanso. Aí sabe o que eu fiz? Guardei o docinho. Fiz um chá bem gostosinho.
Sabe daqueles de erva doce de vó? Fui tomar um banho. Eu gosto de tomar banho de luz apagada, né? Eu apago a luz, acendo uma velinha, eu deixo na luz bem baixinha do banheiro e tomo banho pra descansar. Sabe aquele banho que só cai água assim, ó? Saí do banho, tomei o meu chá e fui dormir. Porque dali pra frente do meu dia, nada ia resolver aquele problema. Eu ia comer um doce, aí eu ia comer outro doce, aí eu ia querer fazer uma pipoca. E nada ia resolver o que eu tava sentindo naquele momento. Mas pra gente perceber o sentimento, a gente precisa parar pra sentir ele de verdade. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer que você tem ali um sentimento ruim. E que isso é normal, faz parte do dia a dia. Que durante o dia vários deles acontecerão. Você precisa entender. É raiva? Ah, então você já sabe que vai passar rápido. Você tá triste? Com que você se importa que você tá triste? E o que você importa com aquilo? O que é que você pode fazer em relação àquilo? Que não seja deixar de cuidar de você. Porque deixar de cuidar de você não vai resolver a sua tristeza. O que vai resolver a sua tristeza? Escrever, talvez, para a pessoa que você brigou, não sei. Dizer que você se importa, no automático. Porque a gente não está acostumada a parar a prestar atenção naquilo que a gente está sentindo. Então, reconheça qual é o sentimento. E sabe o que você pode fazer? Escrever. Escreve o fato. Hoje eu derrubei a minha caixa de joias e quebrei. O que eu estou sentindo? Raiva. Tristeza porque quebrou uma pulseira que eu gostava muito. Sei lá. Vergonha, porque agora eu vou ter que contar, sei lá, pra minha mãe que eu quebrei a pulseira que ela me deu. Escreve o que você tá sentindo. Tira aquilo de dentro de você. Põe no papel. Escreve mesmo, não é pra digitar no celular, hein? Pra pegar um lápis e escrever. Joga aquilo pra fora, tira da sua cabeça. Principalmente quando você tá com muita coisa na cabeça e não consegue dormir, relaxar. Olha lá, minha mãe, como sempre, com comentários impecáveis. Escrita terapêutica. Na verdade, nada mais é do que você jogar pra fora os seus sentimentos, escrevendo sobre eles. Aceita que você tem direito de sentir aquilo. Porque algo aconteceu. Não foge. E se você consegue olhar para aquilo que você escreveu e entender, o que eu posso para fazer para resolver isso aqui? Eu não posso? Então deixa passar. Agora não é importante, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso? Não consigo fazer sozinha? Aí você precisa de alguém para te ajudar a lidar com aquilo que você não tá dando conta sozinha. Faz sentido pra vocês, meninas? Faz? Então eu preciso entender se eu preciso de ajuda. Às vezes o que tá faltando pra mim é só um bate-papo desse com uma amiga ou com a Paulinha. É perguntar, é contar o que aconteceu comigo e saber o que aconteceu com outra pessoa também. E aquilo vai resolver a minha situação. Às vezes, se eu tô ali, preguiçosa, desanimada, não tô conseguindo cuidar de mim, eu já tentei 1000 vezes, não é? E eu não tô conseguindo sozinha. Toda segunda-feira eu levanto querendo ser magra, e mais bonita e mais saudável. Toda terça eu desisto. Então tá na hora de você procurar ajuda. Seja um grupo, que nem o nosso, da Semana Fit, o Descomplica. Seja alguém, uma amiga que possa te ajudar. Mas antes, a gente precisa saber o que é que a gente está sentindo, para aí saber se você precisa procurar ajuda ou não. E aí você vai saber exatamente qual é a ajuda que você precisa. Não parece muito simples assim? Acho que é por isso que eu chamo o meu novo projeto de Descomplica. Dentro do projeto, né, do Descomplica, deixa eu puxar a saidinha aqui, né? Eu gosto muito de conversar com as meninas da turma que estão participando sobre as emoções do dia. A gente deve isso, né? Controle, vocês
sentir, e a partir de Senhor, como é aqui. Para que um dia você cumprir todas. E prestar atenção. Você é fraco aqui. A minha eu falei aqui na live. Essa eu falei para uma aluna exatamente isso. Pode ser que você esteja desanimado por causa da pandemia, do seu trabalho. Você pode falar tudo isso, mas nenhuma dessas coisas vai resolver o seu problema. A única que pode resolver o seu problema é você. Ou você aceita isso, ou você vai continuar falando: ah, eu tô triste por causa de fulano. Ah, eu tô triste por causa da pandemia. Ah, ele vai ficar assim. Entende? Nada que você, tipo assim, não consiga, porque resolver o seu continuar se cada vez mais. Isso não, porque o fato e aí a gente perceberam que quando a gente falou de brincadeira, né? Quando a gente falou numa brincadeira lá na frente que era muito mais do que comer menos e treinar mais, fez sentido? Faz todo sentido? Você fala, caramba, como que eu não pensei nisso antes? E eu trouxe isso pra você, gente, porque essas informações sobre os sentimentos e aquilo que eu consigo resolver e aquilo que eu não consigo, isso mudou a minha forma de olhar para as coisas. De entender se eu ficava assim, ó, decepcionada porque a expectativa era minha. Então, se a expectativa era minha, que culpa o coitado tem? E às vezes eu me pegava com raiva e achava que aquilo era ruim. Eu não entendia que eu ia sentir aquela raiva e que logo ela ia passar. E aí quando a gente vai desprendendo, né? Conhecimento é poder, mulheres. Quando a gente entende isso, a gente consegue desvincular isso da nossa vida saudável. Porque ser saudável, antes de ser só magra, ou ser mais bonita, ou de ter um corpo durinho, ou o que você acha que é, ser saudável é aprender a conhecer as suas próprias emoções. Lembra que eu falei ontem que a gente ia desenvolver um novo olhar sobre o que seria uma vida fitness? E um novo olhar sobre nós mesmas. Porque, na verdade, a sua saúde, os seus resultados, eles virão como consequência de você aprender a lidar com tudo isso. E posso falar, você não é obrigada a saber isso, ninguém nunca te contou. Não é? Você não é obrigada a conseguir sozinha. A gente está aqui para se ajudar. E esse é um dos pilares que eu sempre coloco nos meus projetos. Eu tento dar todo o suporte emocional, né? Inclusive, quando eu abri a turma do Descomplica, eu coloquei uma pasta lá na Hotmart, onde essas lives aqui, ó, estarão salvas lá, para que vocês possam ver e ouvir sobre os sentimentos muitas vezes, para que vocês aprendam a dominá-los e a reconhecê-los cada vez mais. E assim a gente muda de vida, muda a cabeça, muda a saúde, fica mais bonita. Fez sentido? Foi legal? Me conta aí, porque vocês sabem que se deixar, né? Gente, eu fico aqui, ó, tem assunto pra dar e vender. A gente fica aqui de comadre horas e horas e horas, né? Então, esses 7 passos, né? Essa maratona das 7 passos, conteúdo gratuito. Eu não sei se um dia alguém já parou pra te dar uma aula desse jeito sobre emoções. Não sei se isso já aconteceu pra você. Mas é o tipo de coisa que a gente precisa começar a falar sobre para criar aí uma geração de mulheres que tenham um outro olhar sobre a saúde e a beleza. E é assim, gente, que a gente termina a nossa segunda live maratona. Agora eu vou deixar todo mundo assim, ó, de pulguinha atrás da orelha, não vou?
Ah, vou deixar todo mundo curioso aí, ó, pra já saber o assunto de amanhã. Certo? Então, ó, essa live vai ficar salva, tá bom? Durante essa semana eu vou deixar essas lives salvas. Depois eu vou apagar e ela vai ficar e elas vão ficar só para quem tiver dentro da turma do Descomplica, que abre, né? Abre para venda dia 10 e fica até dia 15, que é quando a gente começa. Com o tempo eu vou falando mais, né? Treino, dietas, aulas, planners, tem tudo isso. São 21 tarefas, né? Todo dia tem uma tarefa a cumprir aí até o Natal. Então essas aulas elas estão dentro do pacote, porque eu acho que faz parte de um conteúdo aí muito importante. Então se você conhece alguém que pode se beneficiar dessas informações, meu, marca no comentário, tá bom? Marca a pessoa, manda pra ela, fala, meu, você precisa assistir isso aqui. Certo? Eu, ó, que deixo aqui minha gratidão. Muito obrigada, muito obrigada. Compartilhem, printem, compartilhem, mandem para as amigas. Lembra que eu falei? É criar aí mais fortes. Mais fortes, não só fortes de braço, né? De, ó, fortes por dentro, bonitas, fortes. Mulheres maravilhosas, né? Tá bom? Então fica aqui o meu super beijo. Amanhã a live também é nesse horário, 21h. E amanhã, ó, vou deixar o assunto no ar hoje. Não vou falar o assunto da live de amanhã, só pra você ficar curiosa e ir lá no meu Instagram ver depois. Tá bom? Um beijo. Bom descanso. Anotem as suas emoções, hein? Anotem e contem depois. Tá bom? Ó, lembra, interage comigo. Me conta como isso está influenciando na sua vida. Que aí eu vou entender que é importante. Quem sabe a gente não faz isso cada vez mais. Boa noite, meninas! Tchau!